Olá, boa tarde. As principais notícias e reportagens do meio de semana são destaques agora no TV O Jornal Primeira Edição. O presidente da Alesp, deputado Carlão Pinhatari, fala sobre conquistas para Votuporanga e região em entrevista à Rádio e TV Unifev. Inflação dos preços dos alimentos segue desafiando cálculos de consumidores em supermercados de Votuporanga. O município volta a registrar óbito em decorrência da Covid-19. Férias escolares e uma excelente opção de diversão para os filhos é o Parque da Cultura, que conta com programação especial de meio de ano. 13 de julho, Dia Mundial do Rock, tem uma reportagem especial sobre o estilo musical que transformou, na verdade, em um verdadeiro estilo de vida para muita gente. Isso e muito mais no TV O Jornal, que está no ar. O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pinhatari, participou hoje de entrevista no Jornal da Manhã Unifev. Carlão falou sobre vários temas, como recentes conquistas de melhorias na Avenida Emília Roy Hernandes, moradias e obras importantes para a região. Carlão Pinhatari chegou aos estúdios da Rádio e TV Unifev, de onde é transmitido ao vivo o Jornal da Manhã, por volta das 8h15, acompanhado pelo vice-prefeito Cabo Walter, por assessores e correligionários. As apresentadoras Meg Monteiro e Flávia Gaudioli, Carlão falou sobre vários assuntos de interesse da população, especialmente para Votuporanga e região. Entre os temas, casas populares. Então nós esperamos agora que até agosto, setembro, faça a licitação já da infraestrutura do conjunto habitacional, para depois começar a construção das casas do desfavelamento, que foi um programa de governo do Jorge, mas que com certeza isso traz uma dignidade muito maior, né? O deputado também contou o recente anúncio em que participou da revitalização da Avenida Emília Roy Hernandes e da ponte que será construída entre o bairro Paineiras e Vicinal, que liga a Valentim Gentil. Ficou linda, aquela avenida do Pouso Bom ficou assim, um projeto magnífico da prefeitura, com a ajuda do deputado Geninho, do deputado Fausto. É uma contrapartida da prefeitura. A primeira fase já está em licitação, já está dando ar de serviço, que é a troca das iluminações. Sim. E fazer com que aquela avenida, além de ser uma das mais movimentadas de Votuporanga, fique uma das mais belas, com uma área de convivência, né? De você fazer uma integração, o cidadão com um carro, com áreas de passeio, com ciclovias no meio. Vai ficar muito bonito aquele projeto. Vai ser a mais bela avenida da nossa cidade. O presidente da Alesp aproveitou a grande audiência do Jornal da Manhã, transmitido ao vivo e de maneira simultânea pela rádio, TV e redes sociais, para deixar seu recado a toda a população e um balanço sobre o período como presidente da Assembleia. Melhor a vida é a gente trabalhar, é a gente construir, tentar baixar a inflação, tentar fazer com que as pessoas voltem. O nosso povo está passando fome. Então, se discutir radicalização de política, não vai melhorar a vida dessas pessoas. Nós precisamos trabalhar para fazer investimento, para gerar emprego e gerar renda aqui no estado de São Paulo. Mesmo São Paulo tendo crescendo 5 vezes mais o ano passado do que o Brasil cresceu. Mas é muito pouco. Eu acho que nós temos que ter aí, as pessoas têm que analisar bem, escolher, ver o que é melhor, né, sem brigar. Né? Quem não brigou em grupo de família por causa de política? Isso é o fim do mundo. O grupo de família é para você confraternizar com os seus familiares. Né? E virou um inferno na vida da gente quando começa essas discussões. Então eu espero que isso amenize, que a gente tenha aí tranquilidade, serenidade e fazer uma eleição tranquila agora no mês de outubro, escolher o que é melhor para o Brasil. A entrevista na íntegra segue disponível no facebook.com/rádio e TV Unifev. Vamos falar agora sobre economia. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, divulgou inclusive que acelerou em 0,67% em junho. No ano, a inflação acumulada é de 5,49%, o maior índice dos primeiros 6 meses do ano desde 2015, ainda sofrendo os efeitos da pandemia e da guerra da Ucrânia. Ainda segundo o IBGE, são 10 meses seguidos de inflação acima dos 2 dígitos, num patamar 2 vezes acima do teto da meta oficial para 2022. A ida ao supermercado está se tornando cada vez mais um pesadelo para os consumidores. A alta da inflação
e o dinheiro mais curto tem tirado o sono de muita gente. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acelerou 0,67% no mês de junho. No ano, a inflação acumulada é de 5,49%. Esse índice é o maior dos 6 primeiros meses do ano desde 2015. Ainda segundo o IBGE, o resultado já são 10 meses seguidos de inflação acima dos 2 dígitos e num patamar 2 vezes acima do teto da meta oficial para 2022. Entre os alimentos, os vilões de junho foram leite longa-vida, com alta de 10,72%, e o feijão carioca, com aumento de 9,74%. Por outro lado, a cenoura teve queda de 23,36%, a cebola de 7,06%, a batata inglesa 3,47% e o tomate com queda de 2,70%. De acordo com o economista Jean Mainardi, vários fatores contribuíram para a alta da inflação. O Brasil é um país historicamente de inflação alta e uma das coisas que preocupa a gente são não só as pessoas com poder aquisitivo menor, mas como o público em geral todo, né? Pois a gente sabe que a renda das pessoas não tem acompanhado essa alta da inflação, que acumulada hoje já está muito alta, né? A gente sabe, o mês de junho veio acima daquilo que se esperava, acima ainda do mês de março. E isso gera uma quebra, né, do consumo, né? Porque as pessoas vão consumir menos, o lojista vai vender menos e isso acaba sendo muito ruim, né, para as pessoas. Um fato importante, que é muito importante a gente falar, é o cenário externo, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia, onde esses países são grandes produtores de commodities, como gás natural, petróleo, e aí a gente sabe, né, porque também isso, né, tem se elevado tanto aqui no nosso país e nos outros países também. Também o caso de produção do trigo e do milho, que tem subido muito, né? O economista também fala sobre as altas e quedas ocorridas em junho dos produtos citados na reportagem. Infelizmente, a gente ainda não tem um sinal de recuperação muito satisfatório, né? Por mais que o Banco Central emita os relatórios, né, de projeções, né, futuras para uma queda de inflação ou um reajuste de taxa de juros, né, porque a gente tem visto que nesse cenário de inflação alta o governo tem que intervir através da taxa de juros, aumentando ela e mantendo ela alta. A gente, infelizmente, acredita que deve permanecer ainda por um tempo dessa forma até que ela consiga retrair aí, mantendo essa taxa de juros mais alta. O gerente dessa rede de supermercados diz que a inflação dos alimentos tem mudado os hábitos dos consumidores. Ele acredita que as coisas devam melhorar nesse segundo semestre. Algumas categorias, né, a gente vem recebendo já uma redução dos preços, né? A gente pegar o hortifruti hoje, vários itens de cesta básica, tomate, cebola, cenoura, esses itens sofreram bastante queda. Tá? Claro que uma maior oferta também, né, por parte da produção, e são os itens que a gente vê hoje a maior redução dos preços. O arroz teve uma queda nos preços, o feijão voltou a cair, tá? Isso vai amenizando um pouco os outros itens que acabaram tendo uma elevação nos preços. Esse empresário do ramo supermercadista também fala do fantasma da inflação. Olha, já teve pior, né? Nós tivemos uma explosão aí no preço do óleo de soja, por exemplo, que atualmente ele está regredindo, né? Já baixou uns 10%, a expectativa é que continue baixando. Temos o caso do leite ainda, que é um produto que não está tendo entre safra, frio e a vaquinha não solta o leite, né? Então ainda está faltando leite no mercado, está um absurdo realmente. E influi também nos preços dos laticínios, né? É um produto muito importante na alimentação infantil também, né? Temos o caso das verduras aí, dos hortifruti, que tem muito produto que está baixando, né? Que é entre safra, frio, né? Então ajuda muito, né? E os consumidores, como estão vivendo com esse cenário tão difícil? Está diminuindo o consumo, evitando o desperdício, usando mais o necessário e assim, vai indo. Você vem no mercado é um preço, se outro dia você volta é outro preço, então a gente não está tendo condições mais, não. Cada dia que passa pior fica para a gente. Eu que tive comércio há muito tempo, a gente vê que
questões internacionais, as questões das guerras, tudo que vem acontecendo, isso deu uma elevação nos custos do produto, né? Para poder ser feito, as mercadorias para ser vendida. E nos últimos meses aí, a inflação subiu. A inflação não, o preço das mercadorias subiu demais. Eu tenho acompanhado o preço de leite aí, em alguns lugares, aí quase a R$8 o litro. E os outros tipos de mercadoria. É aquela maneira da oferta e procura. Tem mercadoria que quando ela tem bastante, ela cai o preço. A mercadoria quando tem pouco, ela sobe muito o preço. E ainda sobre economia, PROCONs de todo o país iniciaram essa semana várias frentes de fiscalização nos postos de combustíveis. Sobre isso, a estudante do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Unifev, estagiária da Rádio TV Unifev, Mariana Barbarelli, tem as informações. Olá a todos, é isso mesmo, viu? Com a redução sobre o imposto de circulação de mercadorias e serviço, o ICMS, o PROCON está conferindo se os postos de combustíveis estão cumprindo com a determinação. Coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, a fiscalização pretende verificar se a redução do ICMS será repassada para os consumidores. Diante da situação, o Ministério de Justiça e Segurança Pública abriu também um canal via internet para que a denúncia dos postos de combustíveis que não estão cumprindo com o previsto na lei. O formulário de denúncia pode ser acessado através do site denuncia-combustível.mj.gov.br. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, obrigado pela sua participação. E além das frentes de fiscalização e o canal de denúncia, está previsto que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e também Senacom fiscalizem as distribuidoras de combustíveis sobre essa questão dos valores. E vamos atualizar os números da pandemia da Covid-19 em Votuporanga. São 248.851 doses da vacina aplicadas. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais 48 casos positivos e, infelizmente, mais um óbito. Trata-se de uma mulher de 69 anos com comorbidades. 5 votuporanguenses seguem internados, sendo 1 em UTI. No acumulado, são 32.454 casos registrados e 499 óbitos. Atualmente, 733 são considerados suspeitos e 1.050 moradores estão em monitoramento domiciliar. Agora uma pausa rápida para o intervalo. Daqui a pouco vamos mostrar que a Unifev segue com período de transferências com facilidades e descontos. Uma reportagem especial sobre o rock, estilo musical e verdadeira filosofia de vida que atrai muita gente da cidade. O TV O Jornal volta já. O TV O Jornal está de volta e a Unifev está com o período de transferências aberto. Estudantes que queiram cursar qualquer graduação na instituição, exceto para medicina, receberão uma redução de 40% na mensalidade a partir do segundo semestre deste ano. A Unifev é reconhecida com nota 5 pelo Ministério da Educação, possui 2 campi com mais de 40 mil metros quadrados de área construída aqui no centro e também na cidade universitária. Então vale a pena lembrar que esse benefício não é cumulativo com os demais programas, exceto o desconto pagamento antecipado, e também não se aplica em matrículas e rematrículas. Saiba mais sobre essa política no nosso site unifev.edu.br. Período de férias escolares e Votuporanga conta com um local perfeito para crianças brincarem e também gastarem as energias. É o Parque da Cultura, que conta com uma série de atividades especiais nas férias. Está em casa com os filhos sem opção de lazer nessas férias? Nós temos uma dica para você. O Parque da Cultura de Votuporanga é um complexo formado pelo Centro de Lazer do Trabalhador, Oscar Botura, e o Centro de Informações Culturais e Turísticas, Marão Apto Afagali. O Parque da Cultura fica aqui na rua Ângelo Bimbato, no bairro Jardim Alvorada. O local tem 105 mil metros quadrados de área e é considerado um dos principais cartões postais aqui da cidade. Na área externa é possível andar de bicicleta na ciclovia, curtir o lago com alguns animais, praticar esportes, como por exemplo nas quadras de areia, além de relaxar debaixo das árvores. Na parte interna tem um museu de Votuporanga, biblioteca, auditórios e até cinema. E temos bastante opções de lazer. Aqui fora do parque nós temos as práticas de esporte,
Temos também os locais abertos para a família vir fazer um piquenique com seus filhos. E lá dentro também temos as opções da brinquedoteca para as crianças menores. Quem quiser ler um livro ter essa opção também. Se quiser levar o livro para casa também tem essa opção. E também temos o cinema cultural, que está sendo exibido o filme nos finais de semana também. Nesse período de férias tem aumentado bastante o movimento, até porque as crianças e os jovens que não estão tendo aula vêm procurar uma opção de lazer. A bibliotecária Tayane Kobacho diz que a brinquedoteca e a biblioteca são os espaços mais procurados durante o ano todo, principalmente nos períodos de férias. O período de férias é muito movimentado, os pais vêm com as crianças, acaba usando o espaço e é a nossa vitrine, digamos assim, é a brinquedoteca. Tem uma parte bem lúdica, onde ela vem para brincar e acaba, querendo ou não, levando um livro e encantando pela leitura. É a primeira porta de entrada para a leitura, eu acredito. Mudando de assunto, interessados em participar das oficinas culturais de graça do mês de agosto podem aproveitar a oportunidade que a Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Instituto Poesis, oferece através de 6 opções de cursos em vários segmentos culturais. O prazo de inscrição segue até o preenchimento das vagas de cada turma, pois são aulas limitadas, online e transmitidas pela plataforma Zoom. Entre os temas que serão abordados, artes cênicas, dança, edição de vídeo, fotografia, literatura, poesia, produção cultural, entre outros. A oficina Clube de Leitura também é uma opção, poesia para mulheres contemporâneas, enfim, várias outras serão realizadas nestes próximos meses, inclusive em setembro. Outras informações estão disponíveis no site da Prefeitura de Votuporanga. Hora do esporte, o Clube Atlético Votuporanguense comunica que Diego Cope não é mais diretor executivo de futebol. Ontem, terça-feira, Diego, que estava no clube desde janeiro de 2021, solicitou junto ao presidente Casquinha o seu desligamento à diretoria do CAV. Após receber uma proposta de trabalho interessante, Diego resolveu encarar um novo desafio em sua carreira. A Votuporanguense divulgou nota agradecendo o profissional por todos os serviços prestados junto à diretoria nas campanhas que levaram o CAV às semifinais do Paulista da Série A3 em 2021 e 2022, terceira fase também da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O clube deseja sucesso nos próximos desafios. A diretoria da Votuporanguense já trabalha para buscar um novo nome para o cargo de diretor executivo de futebol, assim como também de um novo treinador. E vamos agora à previsão do tempo para o meio de semana em Votuporanga e na nossa região, segundo o portal Climatempo. A previsão de hoje será parecida com a de ontem, com sol o dia todo, com poucas nuvens no céu, mas ainda devemos ficar atentos à baixa umidade relativa do ar, que pode chegar até 23% agora no período da tarde. E hoje à noite teremos inclusive um espetáculo natural no céu, que é a superlua dos Servos. Uma sugestão é fazer a observação logo após a lua surgir, aproximadamente às 15:45 da tarde, e tentar um local com horizontes mais amplos. Vamos às temperaturas. Em Cardoso temos a máxima de 30 e a mínima de 17 graus, com umidade do ar em 52%. Em Floreal temos a máxima de 29 e a mínima de 16, com umidade do ar em 73%. Já em Pedranópolis temos a máxima de 29 e a mínima de 17, com umidade do ar em 56%. Em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 30 e a mínima de 16 graus. No momento, temperatura e sensação térmica 30 graus. E hoje, 13 de julho, é o Dia Mundial do Rock, esse estilo musical que revolucionou a história do mundo desde os anos 50 e que de lá para cá vem ditando tendências e consagrando artistas e, claro, criando aí muitos fãs. Roqueiro por amor ao estilo e a tudo que o rock and roll representa. Caju Neto descobriu na música um estilo de vida. Ele que vivenciou o boom das bandas de rock no Brasil em meados dos anos 80 e leva até hoje a essência do ritmo para o seu dia a dia. O rock, cara, Caju, o rock ele não é a contravenção, não é o errado, mas ele é o contra. Mesmo porque na explosão do meio dos anos 80 ali, Figueiredo foi o último presidente militar, se eu não me engano. E o pós ali, 86, foi onde explodiu todas as bandas. Em São Paulo, Traje a Rigor, Ira,
Em Brasília, capital inicial, Plebe Rude, Arte no Escuro. Aí vai para o Rio de Janeiro, o Barão Vermelho, o Cazuza cantando divinamente. Então, quer dizer, foi um momento que o país parece que estava... Quero gritar. E foi um grande grito. Em seu livro, Grito Suburbano, Caju Neto, que é radialista na Rádio e TV Unifev, fala sobre a história do rock nacional, um trabalho de conclusão de curso que ganhou vida durante a pandemia. Na verdade, eu formei aqui na Unifev em 2011 e o tema do meu trabalho foi a cena punk em São Paulo nos anos 80, que foi o momento que eu vivi intensamente. E o TCC foi bacana, apresentei e tal. E o projeto era um livro, mas o livro, você falar só de punk, fica muito segmentado. Aí foi quando, na pandemia, no começo da pandemia, ficar em casa, naquela coisa meio que no marasmo, eu falei, vou dar sequência no livro. E aí deu a ideia de por que não ir até o boom do rock nacional nos anos 80, que foi um momento histórico para o Brasil. Influenciado pelos pais, o músico Amadeu Álamo também encontrou no estilo uma maneira de levar a vida. Hoje, ele atua exclusivamente dentro do cenário musical e lembra da importância do rock para sua formação enquanto artista. Comecei com 10 anos de idade, por influência dos meus pais, que eles me levaram num show do Engenheiros Havaí, né? Fui obrigado, porque eu era criança. E aí, depois daquele show do Engenheiros Havaí, eu comecei a entender que música era uma coisa que mexia muito comigo. Aí já quis fazer aula de bateria, de violão, e aí comecei com 10 anos mesmo. Desde 2006, que é isso que eu estava contando. Comecei com bateria, violão, aí quando adolescente eu já fui indo para guitarra, para o baixo, fui tendo outras bandas, comecei a cantar também, hoje eu me arrisco um pouco no teclado também, então fui aprendendo bastante coisa. Mesmo com pouca idade e com uma pegada mais internacional e baseada no rock dos anos 80, a cantora Monara Negrini iniciou cedo na carreira e teve como principais influências as bandas favoritas de seus pais. Bom, meus pais tinham o hábito já de curtir um rock and roll na década de 80, né? Eu era menina na década de 90 e já curtia Bryan Adams, Bon Jovi, Guns N' Roses, U2 e fui me adaptando, gostando, pegando o gosto, o prazer por curtir esse estilo, né? E daí eu comecei a gostar e aprendi a tocar com 15 anos. E daí eu comecei a assumir a identidade de roqueira entre os 14 e 15 anos, né? A usar camisa de banda, acessórios, né? E tudo mais. Reconhecimento, pertencimento, estilo, ousadia e atitude. Essas são apenas algumas das características que conectam artistas e apreciadores do rock. Desde as suas raízes, como Elvis Presley, Johnny Cash, Jimi Hendrix, passando por Iron Maiden, Metallica, até chegar nas bandas mais atuais que fazem a cabeça dos jovens de hoje. O rock é um grito de liberdade e também de identidade, o que torna a pessoa realmente alguém rock and roll. É isso aí, com muito rock and roll encerramos o TV Jornal Primeira Edição desta quarta-feira. Lembrando que você pode acompanhar mais notícias, reportagens de Votuporanga e região às 9h30 da noite com Nádia Martins na segunda edição do TV o Jornal. E nesta quinta, às 8h15, com Flávia Gaudioli, Meg Monteiro e Darcy Castilho, o Jornal da Manhã Unifev, 8h15 da manhã. Então tenha uma excelente tarde e até mais. Tchau, tchau.